esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No silêncio, rezemos, invocando o Espírito Santo, que nos ajude a compreender tudo que essa palavra nos revela hoje. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho com Jesus através do Evangelho de Lucas. Vimos na sequência dos domingos anteriores a ação de Jesus, que foi e está sendo cada vez mais se tornando uma ação que se espalha, uma notícia que se espalha e gera muita curiosidade em muita gente. Quem é Jesus? No texto que nós temos hoje, tomem lá comigo, número 9 do seu folheto. Esse texto, trecho que nós tomamos hoje, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 18 a 24. E esta cena aqui, ela acontece logo depois da multiplicação dos pães. Se você chegar em casa, abrir sua Bíblia e for lá no capítulo 9, do versículo 10 até o 17, é a cena da multiplicação dos pães. E aqui está o versículo 18 até o 24. Então, isso que nós vamos ver agora é uma avaliação que Jesus faz com os apóstolos depois da multiplicação dos pães. Vamos lá? É surpreendente, não é só um detalhe isso. Essa cena ela tem um peso enorme quando a gente descobre que ela é o que acontece depois da cena da multiplicação dos pães. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. O ano passado nós lemos o Evangelho de Marcos.
Marcos põe mais detalhadamente o drama que é, no final da cena da multiplicação dos pães, a multidão fica empolgada e quer levar Jesus e fazer Jesus se tornar o quê? Fala alto. Fala mais alto. Quem está escutando diz mais alto. Rei. Todo mundo queria fazer Jesus rei. O Evangelho de Lucas foi escrito entre o ano 80 e 85. O de Marcos lá pelo ano 70. Então já tinha o tempo que o Evangelho de Marcos estava espalhado e o povo já tinha conhecimento dessa história. Lucas provavelmente não entra em detalhe, porque o povo já conhecia a história do Evangelho de Marcos. A repercussão negativa do povo que, recebendo o milagre da multiplicação, quer levar Jesus para fazer Jesus rei das coisas daqui de baixo, rei da cesta básica, da renda cidadã, do bolsa isso, bolsa aquilo. Entendido? Iguais os candidatos que aparecem nas eleições agora. Cada caridadezinha que eles fizeram, para você ou para alguém que você conhece, você vai ter que pagar com um punhado de votos. Desse jeitinho. Jesus se recusa a isso. Imediatamente à cena da multiplicação dos pães, a reação popular é de empolgação e Jesus se retira. Ele vai rezar num lugar retirado. Ele não quer prestígio, não quer aclamação, ele não quer cargo político. Ele quer apenas que, através do milagre da multiplicação, do milagre da ressurreição do filho único da viúva domingo atrasado, do milagre da cura do empregado do centurião, do oficial romano, ele quer que o mundo saiba: o reino de Deus chegou. Deus está no meio de nós. Nós podemos agora conversar com Ele e perguntar: como é que nós podemos viver de acordo com o plano de Deus? Jesus está num lugar retirado com os discípulos rezando. Então Jesus perguntou-lhes, leia comigo: quem diz o povo que eu sou? O que o povo está falando de mim? Qual é a opinião que o povo tem sobre mim? Pergunta Jesus. Seria bom que a gente de vez em quando perguntasse, num grupo de família, lá em casa na oração, quando a gente estivesse rezando, sempre perguntar: qual é a opinião que nós temos sobre Jesus? O que nós falamos sobre Jesus? Quem é Jesus para nós? Os discípulos fazem um relatório catastrófico. Versículo 19, leia comigo. Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus, está uma confusão danada. Os milagres que o Senhor fez, os ensinos, as pregações, o povo não está entendendo quem é o Senhor, está uma confusão. João Batista, que agora há poucos dias foi decapitado, nós enterramos ele, vimos a cabeça dele numa bandeja. O povo está pensando que o Senhor é João Batista, ou Elias, um profeta de 900 anos atrás, ou algum antigo profeta que ressuscitou, mas não está entendendo quem é o Senhor. Irmãs e irmãos, se eu perguntar aqui para você, para nós, quem é Jesus, provavelmente muitas das nossas respostas sobre quem é Jesus não vai falar de Jesus,
mas vai falar de coisas que nós olhamos em Jesus e que faz a gente pensar que ele é um grande profeta antigo. Não mais que isso. O mundo não quer entender quem é Jesus. Nós muitas vezes não queremos Jesus conforme a revelação que ele oferece. Nós queremos um Jesusinho que nós já desenhamos ele aqui, ó, idealizando. Eu queria um Deus que fizesse isso para mim. Eu queria um Deus que fizesse o mundo ficar assim, assim, assim. Nós já desenhamos, nós já idealizamos o Deus que nós queremos. Por isso, quando temos um encontro verdadeiro com Ele, nós nem reconhecemos, porque Ele não é o Deus que nós pintamos. Tem muitos maridos e mulheres, esposas e esposos, que passam a vida inteira no casamento, machucando e ferindo a vida do um do outro, porque você não é o que eu esperava. Ainda que ela, nunca tenha mentido para ela, nunca tenha mentido para ele. Mas cria expectativa, cria fantasia. É tão bom celebrar 35 anos de casamento, ainda mais quando a gente conhece a Dona Maria e o seu José de Deus, e poder ver o testemunho bonito dos dois de fé em nossa comunidade. Podemos dizer a Jesus que Ele se relaciona conosco como esposo da igreja, e a igreja é esposa dele. Jesus não pode ser um estranho para a esposa dele. Vamos ver? Versículo 20. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é muito importante. A confusão lá fora está grande. E aqui dentro? Jesus está querendo provocar-nos assim. Lá fora está uma confusão enorme. Cada um pensa uma coisa diferente de mim. E aqui com vocês? O que vocês pensam sobre mim? O que é que nós pensamos sobre Jesus? Pedro, o chefe da igreja, o primeiro papa, responde pela igreja. Todos juntos? Pedro respondeu. Brada? O Cristo de Deus. O Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido, enviado. Messias em hebraico. Cristo é grego, que significa ungido, enviado. A palavra Cristo, crisma, está ligada à palavra graça. Aquele que traz a graça de Deus para nós, o enviado para derramar sobre nós a graça. Pegue a primeira leitura, para ver que coisa linda. Da profecia de Zacarias. Eu fiquei tão tocado por essa palavra essa semana. Olha que coisa impressionante. Assim diz o Senhor, leia comigo: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Para lá, levante a sua mão para o céu, reze comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, derrame sobre a minha casa um espírito de graça um espírito de graça e de oração.
restaura na minha casa um espírito de graça, o espírito de oração. Pode abaixar sua mão. Pensa que coisa linda. Há poucos dias eu usei aquela imagem da jarra derramando água, né? Deus derramando sobre a sua casa um espírito de graça e de oração. Pensa. Sua casa melhoraria? Deus derramando lá um espírito de graça e de oração. O que está faltando lá? Padre, está faltando gás, está faltando reformar, trocar a janela, trocar o forro, trocar o telhado. Jesus fala, não, está faltando eu derramar um espírito de graça e de oração. A sua casa está a bagunça que está, sua família está do jeito que está, porque falta graça e oração dentro dela. Volta lá ao Evangelho. Quando Pedro responde, o Cristo de Deus. Mas minha gente, essa aqui já é a quarta vez que alguém no Evangelho de Lucas fala que Jesus é o Cristo. O anjo Gabriel, quando foi anunciar a Maria, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, falou que o filho que de ti nascer será o Salvador. Os anjos, na noite de Natal, glória a Deus nas alturas, hoje nasceu para vós o Salvador, o Cristo. Simeão, no dia que Jesus foi apresentado no templo, bendisse a Deus e disse, agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos viram a salvação. Jesus na sinagoga, num dia de sábado, pregando, e tinha um homem possuído pelo demônio. Jesus falou, cala-te, sai dele. O demônio disse em voz alta, gritando, o que queres? O que tens comigo? O que tens a ver comigo, entre mim e ti? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Agora, pela quarta vez, aparece no Evangelho de Lucas, quem é Jesus? Os demônios já sabem, Simeão já sabe, os anjos já declararam, e agora a igreja declara, quem é Jesus? A igreja declara, Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Mas prestemos atenção no que vem, versículo 21, leia. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Espera lá. Como é que você demora muito para descobrir quem é Jesus? Para Jesus impor um silêncio. Cala e não conte isso para ninguém. Para quê? Jesus quer que os discípulos guardem esse segredo. Se você pegar o Evangelho de Lucas, antes dessa cena de hoje, tem a multiplicação dos pães. Logo depois desse trecho do Evangelho, tem a subida ao Monte da Transfiguração, do Tabor. Jesus proíbe, Jesus impõe um silêncio aos apóstolos, dizendo, olha, vocês caminhem comigo, e vocês só vão falar quem eu sou para o mundo, depois que acontecer comigo o que vai acontecer. Leia. Versículo 22. E acrescentou, todo mundo bem bonito, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vixe Maria! Pedro acaba de dizer que ele é o Cristo de Deus.
Jesus acaba de realizar uma grande multiplicação dos pães. A multidão empolgada queria fazer Jesus virar um rei, para dar cesta básica para todo mundo. E Jesus diz: olha, vocês não contem para ninguém que eu sou o Messias, me acompanhem, eu vou sofrer, vou ser rejeitado, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. Depois disso, vocês se tornem anunciadores dessa grande verdade. Quando Jesus fala que ele vai sofrer muito, que ele vai ser rejeitado pelos anciãos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, esses três grupos formavam o conselho do Sinédrio. Sinédrio, nós já ouvimos isto na sexta-feira da Paixão, quando Jesus é levado de manhã, de madrugada, na casa de Anás, de Caifás. Lembra? Eles eram os presidentes do conselho. Era um conselho formado pelos mais velhos da comunidade. Cada família, cada grupo de família grande, pegava um mais velho e punha nesse conselho. Todo mundo que já tinha sido sumo sacerdote faz parte desse conselho. E os mestres da lei, doutores da lei. Era um grupo formado por 71 membros. Eles tinham em Jerusalém o papel de julgar a vida de todo mundo que fosse acusado de qualquer coisa. Reunia o conselho do Sinédrio. Como Jesus foi por 2 vezes levado na presença desse conselho, e esse conselho votou a favor de eliminar Jesus. Jesus anuncia, no momento auge da sua missão, acabou de multiplicar pão e peixe para 5.000 pessoas, no ápice, na empolgação de todo mundo, ele diz: continuem me seguindo, que eu vou sofrer, vou ser rejeitado, eu vou ser morto. Isso aqui é a conversa do esposo com a esposa. Jesus é o esposo da igreja. Pedro falou pela igreja. Jesus fala para a esposa: você está empolgada comigo? Mas eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer. O mais impressionante é o que vem agora. Você provavelmente nunca pensou no que vai vir agora. Tome comigo. Versículo 23. Depois Jesus disse a todos. Jesus disse para quem? A todos. A todos, inclusive para nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Espera lá. 3 coisas. Se alguém me quer o quê? Se alguém me quer seguir, faça 3 coisas. Primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome sua cruz cada dia. Terceiro, siga-me. Sabe o que impressiona? É que Jesus, assim que ele anuncia o seu sofrimento, ele anuncia o sofrimento também da igreja. Não é só Jesus que vai sofrer esse rejeitado. Ele diz: olha, se alguém me quer seguir, tem que topar também sofrer esse rejeitado. Ele está renunciando à aclamação da multidão que recebeu cesta básica, que queria fazê-lo rei. Ele está renunciando ser esse tipo de rei,
para ser esse rei coroado de espinhos com um manto de sangue na cruz. Aquele rei das eleições da cesta básica é um rei que só dá cesta básica para quem votar nele. Esse rei aqui, ele dá salvação até para quem nunca ouviu falar dele. É diferente, não é? Aquele rei da multiplicação dos pães, da cesta básica para todo mundo, ele faz o favor para você, mas põe uma correntezinha em você e você tem que submeter ao capricho dele. Esse rei aqui, ele tira todas as correntes de você, te liberta, te cura, te salva de tudo que te acorrenta. Ele está renunciando e chamando a igreja a fazer o mesmo caminho que ele está fazendo. Acabou de multiplicar os pães, foi para um lugar retirado rezar e dizer: o que o povo está pensando sobre mim? E vocês o que pensam de mim? Eu vou sofrer, vou ser rejeitado, vou ser morto. E vocês têm que topar isso comigo. Renunciem também a vocês mesmos. Tome também a cruz de vocês. Cada dia. Cada dia. Não tem um casamento que vinga se o marido, se a esposa, a primeira coisa ao fazer assim que acordar é dizer: Senhor, eu vou levantar e tomar a minha cruz desse dia de hoje. Não é assim, dona Aparecida e seu José? Casamento não vinga se não pegar a cruz cada dia, não. O que é que destrói um casamento? Quando o marido diz: não, você está enjoada demais, você está aborrecida demais, você só reclama. As piriguetes que estão lá nos botecos, as piriguetes que estão na fuleiragem, é claro que elas não vai reclamar. Ela vai elogiar o velho para arrancar os dinheiro dele. Não é não? E o velho trouxa cai na armadilha da piriguete. E a piriguete destrói ele, a saúde dele, o casamento dele, o relacionamento dele com a esposa, o relacionamento dele com os filhos. E ele nunca mais. Para ficar livre de uma cruz pequena, a esposa chata e aborrecida em algumas coisas que ele não gosta. Para ficar livre de um pedaço da cruz, ele põe sobre os ombros dele um punhado de cruz que ele não sabia que não daria conta de carregar. Quantos eu estou acompanhando? Essa semana estava acompanhando um grupo de retiro. Quantos casais destruídos por causa dessa dificuldade de entender que um casamento se sustenta, uma família se sustenta, um lar se sustenta, se a gente acordar e tomar a cruz cada dia. Não é de vez em quando não, moçada. Tomar a cruz cada dia. E tem mais uma coisa. Antes de você lá abraçar a sua cruz e tomá-la, você ainda tem que fazer um propósito interior: renunciar a si mesmo. É impressionante essa força da palavra. Não é só ir lá pegar a cruz e sair com ela resmungando, reclamando, não. Antes de ir lá pegar a cruz cada dia, tem que renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa: esposas e esposos, eu ainda tenho um gás danado para aprontar na vida. Meu marido não está dando conta de nada, minha mulher não está dando conta de nada. Tá bom, você vai renunciar a esse gás danado que você tem para fazer aventura. Vai. Você vai renunciar
a vontade de ter prazer, a vontade de ter farra, a vontade de ter alegria. Não pense que Jesus vai derramar na sua casa um espírito de graça e de oração se você não fizer renúncias. Isso não é uma ameaça, viu? Isso é uma palavra de salvação. Não pense que haverá um derramamento de graça e de oração se não tiver renúncia a cada dia. Quando não há renúncia e que você quer sustentar o casamento e quer aprontar, a primeira coisa que acontece é você é desgraçada nas duas coisas. Toda aventura sua vira um inferno e tudo na sua casa vira um inferno. Você perde a graça. Quando não há renúncia, a primeira coisa que você perde é o estado de graça. Segunda coisa que você perde, a capacidade de falar com Deus. Você começa a pensar, eu não estou dando conta de rezar mais. Isso existe ou não? Primeiro você perde a graça. Você fica sem graça, dentro de casa, na frente dos seus filhos, dos seus netos, do seu esposo, da sua esposa. Você fica sem graça. Você não olha mais frente a frente. Você está sempre conversando, olhando para lá. Você não encara. Você não tem mais aquele viço da graça. Você perde a graça. E assim que você perde a graça, você perde a alegria e não dá conta mais de rezar, de falar com Deus. Minha gente, é triste demais perder o entusiasmo para falar com Deus. Quando a gente está na graça, quando a gente está na vida de oração, renunciar a si mesmo cada dia e tomar a cruz se torna uma coisa prazerosa. Parece um absurdo. Parece um absurdo, mas a renúncia e o tomar a cruz se torna uma alegria, não é? Eu lembro dos antigos na roça, trabalhando debaixo de um sol quente, danado. Deus seja louvado. Colhendo a melhor fartura do mundo, Deus seja louvado. Não colhendo quase nada, Deus seja louvado. Não era assim? Hoje não. Hoje da nossa boca sai amargura até na fartura. Hoje nós somos um povo amargurados, porque nós perdemos a capacidade de fazer renúncias. E aqui está a grande cilada de Satanás para as igrejas e para os pregadores de hoje. Que os pregadores de hoje não ensinam a fazer renúncias para abraçar a cruz. Ensina a fazer renúncia de uma coisa aqui menor para conquistar outra coisa muito maior. Os pregadores de hoje não põem renúncia, põem ambição e ganância no ouvido dos ouvintes. As pessoas vão para a igreja aprender a ter ganância e ambição, e não para serem educados a fazer renúncia. O Santo Papa João Paulo II, já falei isso muitas vezes e repito, ele disse que na América Latina, nos países pobres, estava surgindo uma linha nos anos 80, 90, de gente empolgada a pregar o evangelho igual aos crentes, para falar do sucesso e das conquistas
Vem para a igreja que você vai conquistar o que você deseja. João Paulo II escreveu para os bispos e para os padres e os pregadores dizendo: vocês não podem transformar a igreja num lugar onde as pessoas realizam os desejos. A igreja é o lugar onde a gente educa os desejos e não realiza e não satisfaz os desejos. Isso é bonito, né? Isso é inspiração do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar uma inspiração dessas. Na igreja a gente não vem para realizar desejo, para ajudar um padre, um santo protetor que me ajude a conquistar e realizar meus desejos. A maior parte dos nossos desejos nós temos é que educá-los, domesticá-los, pôr uma rédea nos desejos mais violentos e amarrar esses desejos num toco e dizer: diabinho, você não vai me dominar. Porque tem muitos desejos nossos que são caprichos do diabo. E aí a gente quer ir para a igreja para encontrar um padre, um pastor que prega empolgado e diz para a gente: não, você vai conseguir. Não, você não vai conseguir. E esse desejo seu de conseguir certas coisas, você vai passar a dominar esses desejos. É isso que significa renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia. Irmã, irmão, quantas pessoas vão à igreja, fazem uma novena para o Divino Pai Eterno, a Nossa Senhora, pedindo a graça de ficar livre da cruz de cada dia. Hoje a gente reza para alcançar a graça de ficar livre da cruz. Não é alcançar a graça de renunciar aos desejos, as renúncias que eu não estou dando conta de fazer de mim mesmo, para tomar minha cruz e para seguir Jesus cada dia. Repito, quando você não faz renúncia, a primeira coisa que você perde na sua casa, Deus não derrama mais o Espírito de graça. E da sua boca e do seu coração não sai mais o Espírito de oração. Aí vai tudo para a lama. Versículo 24, leia comigo. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Minha gente, aplique isso aqui na vida de pessoas que você conhece. Gente que, tendo a bênção de Deus na saúde do corpo, numa vida de família, no emprego, começou o desejo de salvar a sua vida por conta própria. Não, eu estou muito novo ainda, eu tenho que ter direito de ter prazer. Eu estou muito jovem ainda, eu tenho direito de ser feliz. 90% dos casamentos são destruídos porque ele ou ela ou os dois dizem: eu tenho o direito de ser feliz. Diante de Jesus deveriam dizer assim: eu tenho a graça de poder fazer muitas renúncias ainda. Mas o mundo e o diabo põem na gente: não, eu não preciso fazer renúncia. Eu renuncio a essa bênção e essa graça do casamento, porque eu tenho o direito de ser feliz. Jesus fala: não, você tem a graça de poder fazer renúncias. Renúncia é uma graça, não é um peso. Tomar a cruz cada dia é uma graça, não é um peso. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Leia o resto. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Levante a sua mão para os céus. Diga para Jesus: Senhor, abre minha mente, abre minha mente, abre meu coração, abre meu coração.
Dê, Senhor, Dê-me, Senhor, para mim para mim o discernimento. o discernimento, O que significa o que significa perder a minha vida perder a minha por vida causa do Senhor por causa do Senhor e encontrar a salvação. e encontrar a salvação. Em que eu preciso Em que eu preciso perder a minha vida? perder a minha vida, Diz Jesus, diz Jesus, e eu te seguirei. e eu te seguirei. Amém. Amém. Irmã, irmão, quando Jesus anunciou que ele iria sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar, ele anunciou para nós, a igreja, que nós também vamos sofrer, fazer renúncia, ser rejeitado, vamos tomar a cruz e segui-lo. Se sofremos com Cristo reinaremos. Se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Não tenha medo, não tenha medo. Talvez os seus amigos, as suas amigas que tenham levado você para o caminho, não da renúncia, mas das aventuras dos desejos, os seus amigos não têm colocado sobre o seu ombro uma mão para dizer: Senhor, derrama sobre ele um espírito de graça e de oração, para que ela vença tudo que o impede de fazer suas renúncias. Inclina a sua cabeça, põe a mão no coração e peça de Jesus a graça. Peça para Jesus derramar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, um espírito de graça e de oração. Um espírito que vai tornar você capacitado, qualificado para renunciar a si mesmo, para renunciar seu orgulho, seus desejos, suas ambições, para renunciar sua incapacidade de perdoar, para renunciar sua amargura, seus ressentimentos, para renunciar o desejo que você tem de ver o outro na pior, porque te magoou, te feriu, te machucou, para renunciar os desejos mais selvagens que dominam você e impede você de renunciá-los. Põe a mão no coração, renove sua aliança com Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me,
precisa mais de ti. Senhor Jesus, diante da sua cruz, eu quero fazer as renúncias que eu não tenho conseguido fazer cada dia. Diante da sua cruz, Senhor, eu renuncio a mim mesmo. Tudo aquilo que me impede de tomar a minha cruz, de abraçar a minha missão, as minhas responsabilidades no mundo, na família, na igreja, na sociedade. Eu renuncio a tudo aquilo que me impede de abraçar a minha cruz. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. O quanto eu preciso ter coragem hoje para fazer as minhas renúncias. Senhor Jesus, derrame sobre mim um espírito de graça, espírito de oração, e devolva-me a capacidade de fazer as renúncias, de tomar a minha cruz cada dia e te seguir. Jesus, isso não é um peso, isso não é um castigo, isso é uma graça. O Senhor nos deu a missão no mundo, a vocação no mundo. Essa renúncia é para abraçar a missão que o Senhor confiou, para pôr em prática os dons, as capacidades que o Senhor nos deu, de realizar muita coisa boa no mundo, na sociedade, na igreja e principalmente em nossa família, em minha família. Jesus, eis-me aqui para fazer diante da sua cruz as renúncias e tomar comigo a minha cruz. Fique todo mundo de pé, toda a igreja. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado por derramar a graça, por derramar a graça, o Espírito de graça, o Espírito de graça, por devolver para mim, por devolver para minha casa, para minha família, para minha um família, Espírito de graça o Espírito de graça e de oração. Jesus, muito obrigado por me devolver as condições para abraçar a minha cruz, renunciar a mim mesmo e te seguir. Porque se eu renunciar a minha vida, por causa do Senhor, o Senhor me salva. Salva-me, Senhor. Agora. Porque diante da sua cruz, agora eu renuncio a tudo. Pelo poder do seu nome, do seu sangue, da sua cruz. Amém. Põe a mão no seu coração e num tempo de silêncio, volte a rezar como talvez você não estava rezando antes. Volte a rezar agradecendo a Jesus. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração. Volte a rezar como talvez você não estava conseguindo rezar, dizendo a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, a alegria de você retomar a sua missão na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado.